pessoal, agora vamos dar continuidade fazendo a inserção das nossas paredes, certo? Agora a gente vai fazer isso com um pouquinho mais de calma, porque eu quero que vocês prestem atenção em todos os detalhes. Então, só lembrando, aqui na parte de fora a gente vai ter textura acrílica, aqui nessa parte aqui a gente vai ter a cerâmica, né, que vai ser a nossa cozinha, e no restante da casa nós vamos ter uma tintura branca látex, ok? Então nós estamos trabalhando aqui com 1, 2, 3, 4 paredes diferentes nesse momento, tá? Eu também vou mostrar para vocês aqui como é que seria a ideia da colocação dessas nossas vergas e contravergas, tá ok? Essa colocação da contravergas e das vergas podem ser feitas tanto na arquitetura como no estrutural, só que como a gente está trabalhando só na arquitetura e tem uma diferençazinha entre a forma de seção, eu vou mostrar aqui como é que a gente poderia fazer com que a gente pudesse exemplificar essa colocação, tá ok? Então, inicialmente, a gente vai colocar só essas nossas paredes externas. Eu gostaria que vocês primeiro prestassem atenção nessa questão dessa linha de localização. Essa linha de localização, eu vim aqui na minha arquitetura, parede, e ela vai ficar nessa parte aqui. O que que ela fala? Ela fala da forma de inserção, certo? Então tem aqui, ó, linha central da parede, linha central do núcleo. Observe que a linha central da parede e do núcleo, ela só vai ser a mesma o núcleo for coincidir com o centro da parede. Não sei se vocês estão compreendendo, mas poderia ser que um dos lados da parede fosse um pouquinho maior do que o outro. Não seriam coincidentes, então só tomar esse cuidado, certo? A face do acabamento vai ser a face externa ou a face interna. E se você quiser colocar pelo núcleo, a face externa ou pela interna. O que que significa? Quando a gente pega essa nossa parede, gente, vou pegar aqui minha parede externa, editar tipo. Então a gente tem aqui uma diferença entre o lado externo e o lado interno. O lado externo é a textura acrílica. Eu reorganizei aqui os lados só para não confundir vocês. Então a textura acrílica eu quero que ele entenda como lado externo, que é justamente o que eu vou estar inserindo. E o lado da tinta látex é o lado interno. É importante que a gente entenda isso para a gente não inserir da forma errada. Às vezes, quando vocês estão inserindo, pode ser que vocês percebam que a parede uma hora vai de um lado, outra hora vai por outro. Mas é justamente por conta disso, por conta dessa falta dessa observação em que lado você está colocando, tá? Nesse caso, atenção que a gente está colocando pelo lado externo. Então, essa é a parte aqui que não tem cerâmica, né? A parte que não tem na cozinha. Então, eu vou começar a minha inserção. Vou começar aqui a fazer a minha parede externa, né? Lembrando que a gente está ali inserindo pela face do acabamento externo. E eu quero que a restrição superior dela seja o primeiro pavimento, que ela vai do térreo até o primeiro pavimento. Então, eu vou começar a inserção dela, certo? Lembrando que a gente já colocou aqui o nosso snap ligado, né? Pra gente inserir tudo no lugar certo. Colocando daqui pra cá. Eu vou colocar ainda para vocês a parte das janelas, porque eu vou mostrar como é que seria a ideia de um contraverga aplicada à parte do arquitetônico. E daqui, então, até esse final. Tá, pessoal? Então você vem aqui, põe na cor realista e você consegue ver, ó, que existe o relevo, né? Você também pode editar ele aqui, ó, quando você estiver editando a sua parede. Para ficar bem visível, colocando tanto aqui na imagem, tanto colocando também aqui nessa parte do relevo, né? A mesma imagem. Então você pode aumentar o seu relevo, a intensidade dele, ou diminuir, né? Se eu colocar aqui um pouquinho maior, eu vou ter esse relevo um pouquinho mais visível. Então é interessante esse tipo de coisa, porque você pode depois mostrar a casa para o cliente de uma forma bem realista, realmente. Então pronto, aí quando você renderizar, gente, vocês vão conseguir enxergar um pouquinho melhor, certo? Mas aqui ela está com a parte externa, com essa textura que eu falei para vocês, e a parte interna
a tinta látex, né, que não tem tintura. Então, continuando aqui com a inserção, a gente volta para o nosso térreo. Vou fazer agora o lançamento das minhas paredes internas, que não tem portas e também que não está na parte da cerâmica, certo? Que seria essa minha parede interna 1. Como minha parede ela é toda igual dos dois lados, então não faz diferença eu dizer que é um lado externo e um lado interno, vai dar na mesma, certo? Então eu vou colocar essa parede nessa posição. Colocarei nessa posição. E nessa posição. E também nessa parte aqui. Nessa parte interna aqui, eu tenho que um lado é cerâmica e o outro lado vai ser a pintura, né? Então essa aqui seria a minha parede interna 2. A forma que ela está descrita, a tinta látex está no lado externo e a parte cerâmica está no lado interno. Então eu tenho que lançar ela pelo lado externo, né? Então eu vou lançar por aqui, de tal forma que o interno fique para o outro lado, ou seja, fique para o lado da minha cozinha. Dando uma olhada no tridimensional. Eu já vou ter essa visualização aqui, onde a parte de dentro está com a minha cerâmica e a parte de fora está com a minha parede com tinta látex, certo? Posso aqui então fazer a união dessas duas paredes para elas não terem esse risco a partir. Então, eu tô vendo aqui as minhas duas paredes. Eu posso até colocar aqui. Posso aqui colocar só o sombreado para eu conseguir enxergar melhor, tá? Ele tá parecendo cinza, mas é só por conta de uma questão de sombras quando a gente coloca as cores. Mas a gente tá colocando aqui da forma certa. Então, voltando aqui pro nosso térreo, eu vou mostrar para vocês agora como fazer essa ideia da contraverga, certo? No caso, para essa contraverga, eu vou usar a ideia mostrada por esse site aqui, ó. Vocês olharem aqui no link, que é uma contraverga com essas dimensões. A contraverga e a verga, eu vou fazer ambas com concreto, vai ser diferente da que ele mostrou, certo? Daqui a vista isométrica, a ideia dela, né? Ela tem esses 9 centímetros aqui, para ela ficar semelhante ao tijolo, com 10 de altura, ok? E o resto do acabamento vai ser o acabamento de acordo com o que for usado em cada lado, né? Então, pelo arquitetônico, eu posso fazer da seguinte forma. Eu posso vir aqui em paredes. Daqui, por exemplo, ela é equivalente a essa minha parede externa 1. Então, o que eu posso fazer? Eu venho aqui nela, duplico, certo? Parede externa 1, verga contra verga. Tá? E ao invés de tijolo, ela vai ser agora... Você pode colocar aquela uma estrutura de concreto moldado local, ou você pode ainda pegar essa estrutura de concreto, duplicar, tá ok? Concreto armado contra verga. Para quando você tiver na sua discriminação, você também se atentar à questão das bitolas, né, de aço que você for aplicar, que você for colocar nessa verga. Então pronto, aqui eu já tenho ó, concreto armado contra verga. Qual vai ser a largura dela, né? Então, gente, só para vocês terem uma baseada de como é que seria feito esse cálculo, se vocês tivessem, por exemplo, uma janela de 1,5 m por 0,9, você teria que saber a qual altura essa janela está, né? Supondo que ela está a 1 metro do chão em um piso com pé direito de 3 metros, você iria ver, primeiro que a largura da sua contraverga e da sua verga seria 1,5 dividido por 2,5 mais 2,5, né? Que é aquela formulazinha que ele botou, uma largura de contraverga de 2,1. E com a altura que a gente colocou, no caso de 10 centímetros, então você teria mais ou menos essa ideia aqui. Você vai ter uma contraverga, uma verga, que vai estar aqui imediatamente na parte superior e inferior da sua janela. Com a altura, então, para você saber a altura inferior, é só você pegar essa altura aqui
e subtrair pelos 10 centímetros, então você vai ter que a inserção dessa primeira vai ser a 90 centímetros, e a inserção dessa segunda vai ser justamente essa altura de 1 metro, mais o 0,9, né? Que vai ser então uma altura de 1,9 metros. Tá? Então aqui seria onde ficaria localizado. Para você fazer essa inserção, você viria aqui no seu térreo, na sua parede, e vê se você vem nessa parede contraveiga, né? Sabendo que o deslocamento dessa primeira parte dela seria, como a gente viu, 0,9 e uma altura desconectada de 10 centímetros, né? Então você pode fazer aqui a inserção dela, ela vai ser aqui uma distância de 2,1 dividido por 2, 1,05 para cada lado, né? Então você esse outro lado você também pode puxar ele. Sensação aqui para mais 1,05. Então pronto, você está aqui lançada a sua contraveiga. Se você olhar no seu tridimensional, você viu aqui, ó, que ela ficou justamente naquela posição que a gente tinha falado, né? A uma altura de 0,9 da sua parede. Se você tiver na dúvida, você pode pegar a sua vista sul, por exemplo, e fazer aqui a medida, né, para você ver se realmente ela tá na altura que você queria que ela tivesse, que no caso ela tá. E depois disso você pode lançar a segunda parede, que estaria agora, no caso, a uma distância de 1,9 metros, né? Então, vou fazer aqui o lançamento, quase para a perna. Vou colocar que o deslocamento dela está a 1,9 metros e fazer aqui a inserção da minha verga. Embaixo contraveiga, em cima verga, e a gente pode ver aqui as duas então inseridas nessa nossa parede sul. Coloquei minha verga, coloquei minha contraveiga, agora eu vou colocar aqui mesmo minha parede normal, né? Que é minha parede externa 1. Só que agora sem deslocamento, né? Com a altura conectada com o meu primeiro pavimento. Então, vou fazer aqui a inserção dela, daqui até aqui. Porque ele falou que as paredes se sobrepõem, né? Sem problema. Agora a gente vai ver aqui uma função bastante importante, que você vem aqui em modificar e você vem em cortar. Essa função cortar é para quando você tem dois elementos e eles se sobrepõem, né? É para você dizer que um está realmente cortando o outro. Então, se você clicar nele, ele vai aparecer. Primeiro, selecione o elemento a ser cortado, né, que é o elemento de base. No caso, para a gente vai ser esse. E segundo, aquele que vai estar cortando esse elemento, né, que no caso é nossas contraveigas. Eu vou fazer aqui na vista sul para vocês enxergarem com mais clareza, certo? Então, eu venho em cortar, né? Venho em cortar. Primeiro, a parede que vai ser cortada, depois o elemento que vai cortar. Pronto. De novo, cortar. Primeiro o elemento que vai ser cortado e segundo, a parede que vai cortar. Então pronto, agora meus elementos não mais estão se sobrepondo, né? Se eu quiser ver aqui no tridimensional, vou ver realmente que eu tenho aqui essas minhas contraveigas cortando aqui a minha parede, certo? Uma ideia pode ser feita para as demais janelas e portas, respeitando, é claro, quem são as paredes, né? No caso dessa, por exemplo, aqui, a nossa parede é a por fora acrílica e por dentro o da cozinha, né? Na parede 2 a gente tem aqui a textura acrílica, reboco, embolso, chapisco na parte externa, né? E na parte interna este piso. Então aqui a gente também já pode fazer a nossa inserção. Essa minha parede externa 2, vou duplicar aqui que é só a parte da verga. E ao invés do meu tijolo comum, vai ser aqui aquela minha espécie de cinta, né? A inserção dessa vai ser acima da porta, para ficar
mais fácil visualizar. Eu já criei aqui a parede básica de verga dessa parede, né, que no caso é a parede que tem por fora a parte acrílica e por dentro a cerâmica. E o tamanho dela vai ser dividido por 2,5 mais 0,8, que dá igual a 1,12. Então, fazendo o lançamento aqui, vou ver minha contraverga de tal forma aqui que ela fique no meio desse meu vão, né? O tamanho dela tá 2,01 m, por isso ela não vai ser vista aqui. E depois você insere mesmo a sua parede externa 2, né? Ele já vai aparecer que as paredes estão sobrepondo, né? Como a gente poderia esperar. Então a gente vem naquele nosso comando corte de novo. A gente diz que a gente quer cortar essa parede. Fazer aqui um corte para enxergar melhor essa parede. E você só ajeita aqui essa paginação cerâmica para cá, ok? Então pronto, aí você vai ter a sua contraverga e depois pode só unir esses dois para você não ver mais, né? Nesse comando unir. Então você tem aqui uma parede completa. Então é isso, a mesma coisa que eu fiz com essas, eu vou fazer aqui agora com as demais. Lembrando, gente, que essa parte da contraverga, eu estou só mostrando para vocês como é que a gente poderia inserir uma informação mais da construção. Caso o seu projeto não precisa dessa informação, o seu quantitativo possa ser mais tranquilo, sem tantos detalhes, você não obrigatoriamente precisa colocar toda essa informação, certo? É só estou mostrando uma forma a mais, mas fiquem à vontade para fazer de acordo com a necessidade da sua obra. Se você vê que isso não vai fazer uma diferença grande no seu cronograma e tudo, então de repente não vale a pena, né? Vale mais a pena se você fazer um edifício maior e de repente isso vai acabar contando mais. Mas numa casa simples não vai valer tanta pena, mas de toda forma agora você já sabe como seria essa inserção dessas vergas e outras vergas na sua construção virtual.
Só o detalhe, gente, é porque pode lançar e depois só fazer a variação que você quer. Você vê que eu lancei ela como se fosse normal. E depois eu modifico ela aqui, ó, de acordo com o que eu preciso, né? No caso, eu quero que não seja conectado 10 centímetros. Aí eu venho aqui e movo para o canto que eu quero. E eu venho meu mover, levo aqui o meu centro. E por último, coloco ela aqui na altura que eu quero, que é a 2,10 metros. Quando eu for ver meu tridimensional. Ela tá aqui na minha posição que eu quero. Aqui está essa visão aqui. Diferente, a gente ainda vai colocar a janela, certo, pessoal? Está aqui as nossas vegas e tudo, mas depois a gente pode vir aqui e só unir, que ele vai fazer com que esses acabamentos eles se unam, certo? Com essa coisa. Contravegas não são obrigatórias, mas aqui eu só estou ensinando para vocês como é que a gente colocaria. Então a gente tem aqui no térreo, se o nosso pavimento de cima fosse igual, a gente só selecionava, filtrava os elementos iguais, copiava e colava. Contudo, nosso primeiro pavimento não é igual, as paredes são diferentes, né? Então a gente não pode fazer isso. Mas caso fosse, a gente tinha essa opção. Então, por aqui é isso. A gente viu como é que é a inserção que a gente seria a forma direitinho. Seria tudo da forma que a gente quer. A gente também viu ali... Opa, olha aqui um engano nessa parede. Parede é para ser a minha parede externa. Certo, pessoal? Então, também é bom dar uma olhadinha nesse tridimensional para a gente ter uma noção melhor. Então, por agora é isso.